Toda a vida se sustenta na multiplicação. A biologia celular se multiplica de forma extraordinária e acontece continuamente em nossos corpos, nas plantas, nos animais e em todos os seres vivos. Desde cedo, aprendemos a multiplicar. De uma família, nascem outras famílias, que continuam se multiplicando de geração em geração. De duas células, nasce o embrião, e a partir dele, ocorrem milhões de processos de multiplicação. O universo se multiplica diariamente. De uma semente, um pomar. De um inseto, centenas de insetos. De um peixe, um cardume. De uma pessoa, milhões de pessoas. Porque a multiplicação é o sinônimo de vida, é a certeza da continuação. Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Jesus multiplicou pessoas e as tornou discípulos. De 12 surgiram 50, 100, 1000, 10.000. E o legado dele para nós hoje é o mesmo. Vão e façam discípulos, cresçam e se multipliquem. E dessa multiplicação, muitos e muitos outros surgirão. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família PIB-BH, uma família cheia de esperança. Estou muito feliz que você está aí conosco no dia de hoje. Já estamos encerrando o ano de 2021 e até aqui Deus tem feito grandes coisas, por isso nós podemos agradecer ao Senhor, não é verdade? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10, verso 1. Lucas 10, verso 1. O texto diz assim, vai ser projetado aí na sua tela também. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Querido, todos os anos, no mês de dezembro, nós fazemos aqui na PIB-BH uma série de mensagens ou uma campanha de Natal chamada Amor que Serve. E o nosso intuito com essa campanha é despertar você para viver o amor e para viver o servir ao longo de todo o ano de 2022. Amar e servir tem que ser o nosso estilo de vida. Eu queria convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta, mas a anotar o máximo de informações que você puder. Lucas capítulo 6, não precisa abrir, mas lá vai ter o relato da escolha dos 12. 4 capítulos depois, aqui no capítulo 10, você vai perceber Jesus enviando agora 72 discípulos. Olha aí mais uma vez na sua Bíblia, o verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Em cima desse primeiro versículo, só em cima desse primeiro versículo, nós podemos tirar 7 lições, 7 aprendizados, 7 chaves para a nossa vida. A questão não é o tamanho da porta, a questão é se você tem a chave certa, e é isso que você vai aprender hoje. 7 chaves, 7 aprendizados, 7 lições. Então anote todas elas para você não esquecer. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui no verso 1 é: se você não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, você precisa se colocar à disposição. Se você não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, você precisa se colocar à disposição, você precisa estar disponível para Deus. Eu quero começar te perguntando justamente isso. Você está disponível para Deus? Você é alguém disponível para Ele? Eu pergunto isso porque se você hoje não está disponível para conversar com Ele quando Ele te acorda no meio da noite, se você não está disponível para começar o seu dia ouvindo o que Ele tem a te dizer através de uma leitura da palavra, como é que você pode dizer que você está disponível para ir às nações representá-lo nessa vida? Como é que você pode dizer que está disponível e que deseja ser usado por Ele de maneira grandiosa para transformar vidas, percebe? Se você não quer ficar de fora do que Deus está fazendo, então esteja inteiramente disponível para Ele.
Se você observar, Pedro era pescador, ele tinha ali uma pequena empresa, era um homem atarefado, ocupado, e Jesus aparece para ele enquanto ele estava trabalhando. Se você observar Mateus, ele era cobrador de impostos, e em Mateus 9:9, Jesus chega para ele enquanto ele trabalhava, e Jesus disse: levanta e siga-me. Paulo foi convidado por Jesus enquanto estava em uma missão a trabalho. E Jesus aparece para ele no meio do caminho, percebe? Se você é trabalhador, se você é esforçado, se você tem pouco tempo sobrando da sua vida, este não é um mau sinal, este é um bom sinal, sabe por quê? Porque estar disponível não significa estar à toa. Estar disponível não significa ter uma vida inativa ou uma vida inoperante. Não significa ter muito tempo de sobra. Não. Disponibilidade significa deixar que Deus faça o sobrenatural com todo o natural que você está entregando para Ele. Disponibilidade significa deixar que Deus faça o sobrenatural com o natural que você está entregando para Ele. Disponibilidade significa se render. Significa se entregar, se doar por completo a Deus. Agora, entenda um princípio que pode mudar a sua vida. Nada do que Deus te pede é para você perder. Pelo contrário, tudo que Deus pede para você é porque Ele quer multiplicar. Pedro deixou de pescar alguns peixes para pescar milhares de vidas para Jesus. Mateus deixou de cobrar impostos para se transformar em alguém que era doador de vida. Paulo deixou de perseguir homens para plantar igrejas e se transformar num dos maiores teólogos de todos os tempos. Nada do que Deus te pede é para subtrair e sim para multiplicar. Ele não pediu Isaac para Abraão para que Abraão ficasse sem filhos, não. Deus pediu Isaac para Abraão para que ele se tornasse o pai de uma nação. Você está disponível para Deus? Você está disponível para entregar o natural nas mãos dele e deixar com que ele faça o sobrenatural? Você está disponível para ser usado, para fazer parte do que Deus está fazendo? A segunda lição que nós tiramos aqui deste primeiro versículo é: se mova apenas por direção. Se mova apenas por aquilo que Deus está te mostrando. O texto diz: o Senhor os enviou. E por que é importante ressaltar este detalhe no texto? É muito simples. É porque hoje as pessoas elas estão fazendo o que Deus não mandou. As pessoas estão vivendo aquilo que Deus não pediu. Elas estão participando de algo que Deus não se agrada. Muitas pessoas estão fazendo o que Deus não queria. Percebe? Mas aqui nós vemos que Jesus não só chamou os 12, não só chamou os 72, como Ele trouxe uma direção nova para a vida de cada um deles. E hoje eu estou aqui para te dizer, na dúvida não se mova. Se você está com dúvida, não se mova, porque filhos de Deus não se movem sem direção. Filhos de Deus só se movem quando a direção é clara. Eu estou aqui pensando, você já viu uma barata? Sabe quando ela abre as asas para voar? É impossível prever o caminho que uma barata vai fazer quando ela se coloca à disposição de voar. É verdade ou não é? Só Deus, na sua presciência, sabe a direção que ela vai tomar. As pessoas ficam desesperadas quando uma barata voa, porque não dá para fugir dela, você não consegue saber para onde ela vai. Ela sai voando para tudo quanto é lado, ela bate em tudo, na parede, na lâmpada, e muitas vezes vem na sua direção, você que está disposto a matá-la, e ela vem correndo na sua direção. É verdade ou não é? Deixa eu te dizer uma coisa, você não é uma barata. Eu não sei se você sabia disso ou não, mas você não é uma barata. Então para de se mover como uma, atirando para tudo quanto é lado, correndo para todas as direções. Para de se mover como uma barata. Hoje, infelizmente, muitos crentes não só estão perdidos na vida, não sabem para onde ir, o tempo todo vai para uma direção diferente, como também estão se movendo pela falta. Hoje muitos de nós não estão
estudam por causa do propósito que Deus deu, eles estudam para ganhar dinheiro. Muitos de nós não trabalham em torno do propósito, trabalham para crescer na vida. A verdade é que a motivação de muitos crentes não é glorificar o nome de Deus, mas é fazer o seu próprio nome famoso. Além de estarmos perdidos, a verdade é que estamos nos movendo pelo estômago, pela fome, pela necessidade, pela falta. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Entra ano, sai ano, e essa é a realidade. Quem se move pela falta sempre vai ter falta, mas quem se move pelo propósito não tem falta de nada. O texto diz: o Senhor os enviou. Às vezes, querido, a sua forma de viver hoje, de se relacionar com o seu próximo, de se movimentar pela vida, às vezes essa maneira, o seu estilo de vida, às vezes está completamente desalinhado com o plano de Deus, disfuncional em relação ao reino de Deus. Por isso hoje você precisa alinhar sua vida na direção que Ele está dando, ajustar a sua vida em relação ao que Ele está fazendo. Tem muita gente tentando alinhar Deus à sua vida, alinhar Deus à sua vontade, alinhar Deus aos seus planos. Mas vem cá, deixa de ser arrogante. Tentar alinhar Deus àquilo que você quer, aquilo que você acha certo, é como uma barata falando para o ser humano: olha, me siga que eu sei o caminho. É loucura, é insanidade. Hoje em dia, você precisa entender o que Deus está fazendo, sabe? Este é um tempo que mais do que nunca nós precisamos olhar para aquilo que Deus está fazendo, entender a direção que Ele está dando e nos submeter a ela. Entenda isso, você não precisa pedir para Deus abençoar o seu caminho quando você já está num caminho que é abençoado por Ele. A terceira lição que nós podemos extrair desse versículo 1 é: seja obediente. Seja obediente. Querido, a maior marca na vida de um discípulo não é a sua autonomia, é a sua submissão, é a sua obediência. O que faz um discípulo crescer em maturidade não é o quanto ele sabe, e sim o quanto ele se submete à palavra do Senhor. E não tem como você me falar que você obedece a Cristo se na prática, se no seu dia a dia, você está seguindo a outros deuses, você está seguindo a sua vontade, você está se movendo pela falta. Não tem como. Não tem como você falar que é obediente a Cristo, que é obediente a Deus, a direção do Espírito Santo, se você não tem orado. Se você não começa o seu dia lendo a palavra de Deus, se você não tem jejuado, não adianta você falar que você é obediente às Escrituras, se você não faz parte de uma comunidade de fé, da igreja, da noiva de Cristo, do seu povo. Não adianta você falar que é seguidor de Jesus, se você não vive uma vida de integridade, buscando santidade, uma vida de honestidade. Não adianta. Não adianta você falar que é cristão se você não tem evangelizado, se você não tem discipulado, se você não ganhou ninguém para Jesus. Não adianta você falar que você é de Cristo se você não tem buscado em primeiro lugar na sua vida o reino dele. Querido, a Bíblia diz que no final dos tempos o coração de muitos se esfriaria e que neste momento as pessoas não conseguiriam mais ouvir a sã doutrina, que elas procurariam para si mensagens que massageariam o seu ego, mensagens que lhe colocariam para cima, mas que elas não aguentariam mais ouvir a sã doutrina. E este é o tempo que nós temos vivido hoje, um tempo onde o coração das pessoas está duro, um tempo onde há muito ceticismo, as pessoas não acreditam mais em nada. Um tempo em que as pessoas não aguentam mais ouvir uma palavra de confronto. Por isso é muito importante ressaltar não só o chamamento de Jesus, como também o envio. E mais do que isso, é extremamente importante ressaltar a obediência desses discípulos em relação a Jesus. Porque pensa comigo, você acha que os 72 não tinham família? Você acha que eles não tinham amigo? Que estavam o tempo todo chamando eles para um happy hour? Para visitar fulano? Para uma comemoração de um aniversário? Você acha que os 72 não tinham vida?
Você acha que eles não tinham outros compromissos? Você acha que eles não tinham outros afazeres? Você acha que eles não tinham? É claro que eles tinham. Mas diante de um pedido de Jesus, eles abriram mão de tudo. E sabe por que eles abriram mão de tudo? Porque quem está falando é Jesus, é o autor e o consumador de todas as coisas, é o Senhor e é o Salvador, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é só Jesus que está pedindo. E o interessante é que aqueles discípulos entenderam isso, mas a pergunta que eu faço é: e você? Será que você está entendendo quem é que está falando? Será que você está entendendo quem é que está trazendo direção para a sua vida? Você tem entendido, e não só entendido, como você tem se submetido à palavra de Deus? O interessante, querido, é que você obedece o seu chefe, você obedece às autoridades, você obedece seus líderes espirituais, você obedece aos seus pais, mas infelizmente você não obedece a Deus. É triste, mas essa é a realidade. Você obedece a homens, mas não obedece a Deus. Talvez você ainda não esteja nesse nível de obediência em relação àquilo que Deus quer que você faça, ao tipo ou ao estilo de vida que Deus deseja que você tenha, ao que você tem que fazer com tudo aquilo que Deus te deu, com tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos, com a função que você deve exercer na sociedade. Será que você tem sido obediente em relação à sua identidade, ao seu propósito, à sua missão? Será que você tem sido obediente à missão de pregar, de ensinar, de evangelizar e de discipular pessoas? Talvez não. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: você deseja viver isso daqui? Então obedeça a Deus. A quarta lição que nós podemos tirar do verso 1 é que Jesus os enviou de 2 em 2. Querido, de 2 em 2 nos mostra o quanto o evangelho não é algo que se vive sozinho. A palavra de Deus diz que aonde estiverem 2 ou 3, ali Ele está. Que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus quando nós vivemos uns aos outros. Que Jesus não virá para me buscar, mas para buscar a sua igreja, o seu povo, a sua família. Por isso entenda essa verdade: não existe vida cristã fora do corpo, não existe cristianismo fora da família, do povo de Deus. Cristãos desigrejados, na verdade, são cristãos desviados. Não tem como você falar que ama Jesus Cristo se você odeia a sua noiva, se você odeia a sua igreja, se você não gosta do seu povo, da sua família. Não tem como você querer ir para o céu se você não gosta do povo de Deus, porque é com o povo de Deus que você vai viver lá no céu. Se você não aguenta conviver com seus irmãos da fé. O evangelho não é algo que se vive sozinho, mas sim em família, em comunidade. De 2 em 2 nos mostra o quanto que a missão que Deus nos deu não é algo que se pode realizar sozinho, de maneira individual. A missão que Deus nos deu, a gente realiza juntos. Querido, entenda um princípio poderoso: ninguém faz nada grande sozinho. Se você está fazendo algo sozinho é porque não é e nem será grande, porque ninguém faz nada grande sozinho. E o desafio que Deus nos deu é grande demais para querermos executá-lo sozinho. De modo que em grupo a gente compartilha as cargas, alivia o peso e a gente pode ter muito mais sucesso nessa missão. O envio de 2 em 2 nos remete àquilo que Deus está fazendo. Ele está formando uma família para si, uma noiva para o seu filho, uma morada para o seu Espírito Santo. De 2 em 2 nos lembra a igreja nas casas, nos remete também às células. A quinta lição que nós podemos extrair desse versículo é: não trate o ministério de Deus como uma turnê e nem como uma carreira. Não trate a missão de Deus como uma carreira individual, como uma turnê. Hoje, infelizmente, muitos têm tratado o ministério, a missão de Deus, como uma maneira de ganhar dinheiro. Muitos têm tratado o ministério como uma oportunidade para se destacar, como uma oportunidade de crescer na vida. Preste atenção nisso, querido. O falso profeta, ele não é o feiticeiro e nem o satanista. Feiticeiro é feiticeiro, satanista é satanista. O falso profeta é todo aquele que se apropria
apropria das coisas de Deus para conseguir benefícios próprios. O falso profeta é todo aquele que usa o ministério, a missão de Deus para conseguir benefícios próprios. Eu não estou dizendo que Deus, ele não nos abençoa, não é isso. Eu não estou dizendo que Deus não vai nos erguer como luz para iluminar a cidade, que Deus não deseja nos usar de maneira poderosa, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que recursos financeiros, bens ou qualquer tipo de publicidade tem que ser uma consequência natural daquilo que Deus está fazendo. Não pode ser algo forçado por você e não pode ser também uma motivação para você exercer o seu ministério ou participar da missão de Deus nesse mundo, entende? Você não pode colocar isso como um alvo. Você não pode buscar isso, isso não pode estar dentro do seu coração. Repare que no verso 1, Jesus não enviou os discípulos no lugar dele. O texto diz no verso 1 que Jesus enviou os discípulos adiante dele. Ou seja, eles não eram o salvador da pátria, Jesus era. O verdadeiro salvador estava indo logo atrás. Interessante porque hoje tem muitas pessoas me perguntando: Juan, o que vocês estão fazendo lá na PIB para ela crescer tão rápido? E eu tenho dito, nós só estamos abrindo as portas para Jesus entrar e fazer tudo o que Ele quer. Querido, meu sonho, por exemplo, não é ser um grande pregador, um grande expositor, alguém reconhecido pela retórica, pela oratória, não. Meu sonho não é também ser um grande líder conhecido por técnicas e habilidades de gestão de pessoas, não. Meu sonho não é ser alguém visionário, reconhecido não só por prever, mas também por criar o futuro, não. Meu sonho é ser apenas alguém que abre a porta para Jesus entrar e transformar vidas e realidades. O meu sonho é só abrir as portas para Jesus entrar. Em outras palavras, a verdadeira transformação não acontece quando nós entramos em cena. O que eu estou fazendo aqui neste exato momento é abrir as portas para Jesus entrar no seu coração, na sua vida e transformar a sua história. A verdadeira mudança não acontece quando nós entramos em cena, mas quando Jesus Cristo entra em cena. De forma que a minha e a sua função não é assumir o papel de Jesus, e sim permitir abrir portas para que Ele possa entrar e fazer o que Ele deseja. No reino de Deus, então, entenda isso, não há carreira solo. No reino de Deus não há estrelato. No reino de Deus não há ídolos. No reino de Deus há servos que estão abrindo a porta para Jesus entrar. Querido, em nome de Jesus, tire das suas costas todo o peso do resultado. Tire das suas costas todo o peso, toda a responsabilidade em relação ao resultado. Este não é o seu papel, não é isso que Deus espera de você. Qual é o seu papel? É estar disponível para Deus. O seu papel é entender a direção que Ele tem para a sua vida. É ser obediente à sua palavra e trabalhar em comunhão com seus irmãos. O resultado, quem garante é Deus. Glória a Deus, igreja. Quem garante o resultado do nosso trabalho é Deus. Nós plantamos a semente, mas é Ele que faz crescer, é Ele que faz frutificar. Se liberta da síndrome de salvador da pátria. Deus não precisa de mim e nem de você. Essa é a dura verdade e a dura realidade. Tudo vai continuar acontecendo mesmo que eu e você não estejamos mais presentes. Agora, mesmo que tudo isso seja verdade, Deus escolheu nos dar uma oportunidade de fazer parte do que Ele está fazendo. Glória a Deus. Ele escolheu, sabe, Ele escolheu nos presentear com a oportunidade de fazer parte. Nós somos apenas instrumentos, mas o músico é Deus, é Ele quem faz. Portanto, o ide é ir à frente. É preparar caminho para Jesus chegar. E eu quero te perguntar, você tem preparado as pessoas para ter um encontro com Jesus? A sua vida tem preparado as pessoas para se encontrar com Ele? Os lugares por onde você passa ou por onde você passou estão preparados para Jesus chegar? Seus vizinhos, seus colegas, seus amigos, como é que está o coração deles? Preparados para receber a palavra? Preparados para ter um encontro com Jesus? Entenda isso, Deus não te mandou para domesticar ninguém.
Deus não te mandou para dominar pessoas. Deus te mandou para que você pudesse abrir portas para que Ele chegue àquele coração. Deus te mandou para ir à frente, preparando o terreno para Ele chegar e mudar vidas. Quando você chega em um lugar, você precisa chegar naquele lugar orando e dizendo: Senhor, venha o teu reino neste lugar. E que neste lugar seja feita a tua vontade como ela é feita no céu. Você precisa ensinar as pessoas a convidar Jesus para a vida delas. Você precisa inspirar as pessoas a querer andar com Jesus e a cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. O id no grego é indo, ou seja, enquanto você está vivendo, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você se move pela cidade, seja intencional nos seus relacionamentos, convidando sempre Jesus para fazer parte, não só daqueles lugares, mas também para habitar no coração das pessoas. A sexta lição: ame quem Deus ama. Ame como Deus ama. O versículo 1 termina dizendo: em todos os lugares, para todas as pessoas. E eu quero aproveitar e te perguntar: você realmente ama o que Deus ama? Você realmente ama como Deus ama? Ou você só ama aquilo que te faz bem? Sabe por quê? Porque o satanista não é quem coloca o diabo no trono da sua vida, não. O satanista é quem se coloca no trono. Foi assim que esta seita começou lá no Jardim do Éden, com o homem tirando Deus do trono e se assentando nele. E é assim que o satanismo se mantém até hoje. O satanista não é quem ama o diabo. O satanista é quem ama a si mesmo mais do que ama a Deus. O satanista é quem ama a si mesmo mais do que aquilo que Deus ama. Portanto, se você é crente, saia em nome de Jesus do trono da sua vida e convide Jesus para sentar nele. E uma vez que Jesus estiver sentado no trono, sendo o seu Salvador e o seu Senhor, comece a amá-lo de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ame a Deus mais do que a você mesmo. E comece a orar pedindo a Deus que te ensine a amar também o que Ele ama. Peça a Deus que te ensine a amar as pessoas, a ter compaixão. Porque o crente de verdade, ele não pode excluir aquilo que Deus ama. Ele não pode deixar de lado e nem de fora aquilo que Deus ama. Querido, entenda isso: a igreja não é lugar de grupos restritos. A igreja não é lugar só daqueles que eu amo, só daqueles que eu tenho afinidade. A igreja não é lugar de etnias. A igreja não é lugar de elites. A igreja não é lugar de panelas. A igreja não é lugar de ideologias. A igreja não é lugar de partidarismo. A igreja é lugar para todos aqueles que Deus ama. E Deus ama e deseja alcançar a todos. A marca de 2022 vai ser a igreja cuidando dos feridos. Os feridos de toda essa guerra política. E como igreja nós temos que abraçar os feridos da esquerda. E como igreja nós vamos abraçar também os feridos da direita. E como igreja nós vamos abraçar e amar todos aqueles que Deus enviar. Se você é cristão, você precisa pedir a Deus que te ajude e que te ensine a amar as pessoas como Ele ama. Se você é cristão, você precisa pedir a Deus que te ensine a olhar para as pessoas como Ele olha. Você precisa pedir a Deus que te dê compaixão por vidas. Querido, não deixe de falar de Jesus para as pessoas que você não gosta. Não deixe, não faça isso. Não faça isso. Não deixe de lado as pessoas que você não gosta do evangelho, da pregação. Fale de Jesus para todo mundo. Pregue sobre o evangelho, ensine sobre o evangelho para todo mundo. Já parou para pensar que Deus deseja alcançar os seus vizinhos? Que Deus deseja alcançar aquelas pessoas que torcem para o time rival ao seu? Já parou para pensar que Deus deseja alcançar aquelas pessoas que têm um pensamento político diferente do seu? Deus quer alcançar as pessoas que estão próximas a você e que hoje você tem menosprezado. Deus deseja alcançar as pessoas que você tem menosprezado. E se você é cristão, você precisa pedir a Deus que te ensine a amar essas pessoas
que você possa olhar para elas como Deus olha e que você tenha compaixão delas. E você sabe que isso está acontecendo, ou seja, você sabe que você está crescendo espiritualmente. Quando você vê alguém fazendo algo que você não gosta, quando você vê alguém errando, quando você vê alguém vacilando, e ao invés de sentir ódio, ao invés de sentir raiva, você sente compaixão, você tem o desejo de ajudar. Portanto, se você é discípulo de Cristo, não se esqueça disso. Não distrate quem Deus ama. Não despreze quem Deus ama. Não exclua quem Deus ama. Seja bênção na vida das pessoas. A sétima e a última lição em cima desse texto é: erga os teus olhos para enxergar aquilo que Deus está fazendo. Erga os teus olhos para visualizar aquilo que Jesus está fazendo. Querido, João Batista foi aquele que preparou o caminho, mas foi aquele também que se distraiu e não percebeu o que Jesus estava fazendo. Então Jesus manda os discípulos para falar com João: olha, João, ajusta o seu olhar, porque os cegos estão voltando a ver, os leprosos são curados, os paralíticos estão voltando a andar. João, ajusta o seu olhar. Será que você hoje não está distraído com tudo de ruim que está acontecendo, que você não está conseguindo perceber o que Deus está fazendo? Será que você não está conseguindo perceber o que está acontecendo no mundo espiritual? Querido, hoje eu estou aqui para dizer: erga os teus olhos e visualize e enxergue aquilo que Deus está fazendo. O texto diz no verso 2, eles disse: a colheita é grande. A colheita é grande. João 4,35, o texto diz: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Querido, enquanto você está aí distraído com a política brasileira, enquanto você está distraído com a crise econômica, enquanto você está distraído com discussões inúteis, Jesus está trabalhando, Jesus está agindo, o Espírito Santo de Deus está atuando, e é por isso que hoje Jesus está nos dizendo: abra os olhos, ajusta o seu olhar, porque os campos já estão prontos para a colheita. Como disse Paulo Júnior, ou Paulo Borges, o maior problema do mundo não é o macumbeiro, não é o drogado, não é o feiticeiro, não é o muçulmano, não é a prostituta. O maior problema do mundo são os cristãos que estão distraídos e não estão fazendo aquilo que Deus mandou. Se você parar para pensar, do macumbeiro ao drogado, do terrorista ao suicida, está todo mundo tentando acabar com a sua dor. Está todo mundo tentando aliviar o seu sofrimento. Está todo mundo tentando preencher o vazio que há dentro de si. Está todo mundo tentando encontrar sentido e propósito nessa vida. E para sua surpresa, você sabe como resolver esse problema, mas você está tão distraído que você não tem feito nada. O maior problema do mundo são os cristãos que estão distraídos e não estão fazendo aquilo que Deus mandou. Eu creio profundamente que hoje o que tem nos faltado é a visão, é enxergar o que Deus está fazendo, porque enquanto os cristãos estão distraídos, Deus trabalhou tanto, sabe, Jesus trabalhou tanto, o Espírito Santo está atuando tanto, que Ele está dizendo: os campos estão prontos para a colheita. Querido, toda essa podridão que a gente está vendo hoje na sociedade, entenda isso, é reflexo de uma geração que está desesperada para conseguir preencher o vazio que há dentro de si. Você consegue entender que essas pessoas, elas estão tentando de tudo, literalmente de tudo, e que por causa disso, elas podem estar ainda mais abertas para conhecer Jesus, para aceitar Jesus e para receber a vida eterna? Os campos estão prontos para a colheita. Erga os vossos olhos para que vocês consigam ver. Quem já trabalhou no campo sabe que quando chega a hora da colheita, há pressa e urgência, porque se a colheita não for feita no tempo certo, ela pode ser perdida. É por isso que Jesus está dizendo: igreja, desperta do sono, deixe de lado a distração, erga os teus olhos para vocês verem, os campos estão prontos para colher, basta vocês irem colher, porque já está pronto.
Em nosso contexto não é diferente. Nós precisamos nos atentar para este tempo da colheita. E querido, o tempo chegou, o tempo é o dia de hoje. Mas o prédio da primeira igreja batista de Belo Horizonte, ele não tem o poder de colher. O nome Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte não pode fazer nada. Somente a igreja, eu e você, podemos colher nos campos que estão prontos. Só haverá colheita se eu e você formos até lá e começarmos a colher os frutos daquilo que Deus já fez. Falando em termos de colheita, como igreja nós não temos condição de fazer isso sozinhos e nem de estocar os frutos aqui no prédio da PIB-BH. Portanto, nós precisamos que você, a sua família e a sua casa faça parte dessa colheita. A colheita é grande, o texto diz, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a colheita. Querido, eu já estou fechando a mensagem, mas antes eu queria que você refletisse sobre o dia em que você estará diante de Jesus. Você consegue imaginar o dia em que você vai ver Jesus face a face? Eu imagino que algumas coisas vão acontecer na minha mente, e uma delas é que eu vou ficar olhando para Cristo. Eu vou olhar para aquele céu maravilhoso, para aquele paraíso, eu vou olhar para a eternidade, e eu vou estar tão espantado com tanta beleza, que eu vou ficar pensando, por que eu não falei de Jesus para as pessoas que eu amava? Diante daquela realidade tão maravilhosa, eu vou ficar pensando, por que eu não falei de Jesus para aqueles colegas que trabalhavam comigo, para aquelas pessoas que passaram por mim na faculdade? Por que eu não falei de Jesus para os meus irmãos dentro da minha casa, para o meu tio, para minha tia? Por que eu não falei de Jesus para os meus sobrinhos, para os meus netos? Lá no céu nós vamos poder fazer muitas coisas, a gente vai adorar, louvar a Deus, poder criar, engrandecer o nome de Jesus, mas no céu, preste atenção, você não vai poder mais evangelizar. No céu você não vai poder mais evangelizar. Você compreende que quando você der o seu último suspiro de vida aqui na terra, acabou a sua oportunidade de poder levar outras pessoas a viver o que você vai viver? E se isso é uma verdade, então falar de Jesus, anunciar o Evangelho, o reino de Deus, tem que ser nossa maior prioridade nessa vida. Você pai, você mãe, a sua maior prioridade não é prover uma boa escola, é prover a vida eterna para os seus filhos. A nossa maior prioridade não é dar um presente nesse Natal, que a pessoa vai jogar o embrulho fora e com o passar do tempo aquele presente também vai se perder. A nossa maior prioridade nesse Natal é anunciar a vida eterna. É dar de presente para as pessoas algo que pode acabar com o sofrimento delas, que pode preencher o vazio que há no coração delas. Essa é a minha maior prioridade, tem que ser a sua também. A Bíblia diz, os campos estão prontos. Às vezes você não fala de Jesus para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega, porque você está preocupado com o resultado. Mas a Bíblia garante o resultado, ela está dizendo, o campo está pronto, é só você colher. Você está preocupado com o resultado, mas Jesus está falando, eu garanto o resultado. A você cabe anunciar, convidar, a você cabe apenas anunciar o reino de Deus, porque o resultado eu garanto. Os campos estão prontos para a colheita e a falta de trabalhadores. E o texto diz que para resolver esse problema nós temos que orar. E é isso que eu gostaria de fazer nesse momento, eu gostaria de orar, para que Deus possa levantar pessoas para anunciar o reino de Deus, para anunciar a vida eterna, para anunciar o Jesus que pode mudar histórias e realidades. Feche os seus olhos. Querido Deus, a Tua palavra diz que os campos já estão prontos. E é verdade, quando nós olhamos para a sociedade, toda essa podridão que a gente está vendo é reflexo de uma geração que está gritando por socorro. É reflexo de pessoas que estão desesperadas tentando se agarrar em algo. É reflexo de pessoas que estão morrendo, estão dando um grito de socorro. A Tua palavra, ela não mente.
E o Senhor está garantindo, Deus, o resultado. Que o Senhor nos dê coragem para trabalhar. Que o Senhor nos dê coragem para pregar o Teu Evangelho, para anunciar Jesus Cristo para as pessoas, para levar as pessoas a convidar o Senhor para morar no coração delas e para consolidá-las através de um discipulado. Que o Senhor levante trabalhadores, Pai. Tua palavra diz que nós deveríamos orar e é isso que nós estamos fazendo. Que cada pessoa que está me ouvindo hoje possa se colocar à disposição de abrir uma célula, mesmo que seja uma célula online, mas para poder convidar os seus amigos a participar dessa célula, os seus parentes a participarem dessa célula, para estudar a Bíblia, para anunciar o Evangelho do Reino dos Céus, o Evangelho do Reino de Deus, Pai. Usa, Pai. Usa cada pessoa que está nos ouvindo, dá para ela dons, talentos, habilidades, dá para ela o fruto do Espírito, Pai, dá para ela coragem, dá para ela ousadia, ensina ela a amar as pessoas como o Senhor ama, a ter compaixão das pessoas, tira o egoísmo do coração, o individualismo, tira a timidez, e que o Senhor possa usá-la de maneira sobrenatural para levar toda a sua família a te conhecer, para levar todos os seus amigos a conhecerem o Senhor, Pai, para que lá no céu ela possa ver todos eles e glorificar o Teu nome por ter feito parte daquilo que o Senhor estava fazendo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro, amém. Você é resposta da nossa oração, você é resposta da nossa oração. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer que você faça parte daquilo que Ele está fazendo. Amém. Glória a Deus. Nós teremos agora o nosso momento de dízimos e ofertas. E aqui na tela vai aparecer para você todas as informações que você precisa para ofertar, para entregar o seu dízimo ao Senhor. Aqui tem o nosso Pix, é rápido, fácil, seguro. Tem também um código de QR Code para você fazer a sua doação por cartão de crédito, para o boleto bancário. Tem os dados para você fazer transferência e depósito, só não deixa de participar. Só não deixa de participar. Deus quer que você faça parte daquilo que Ele está fazendo e você pode fazer parte de várias formas. E uma delas também é contribuindo para que a igreja continue avançando, para que a palavra continue sendo anunciada e para que muitas vidas sejam alcançadas para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então contribua como um ato de gratidão, como um ato de louvor, de adoração e principalmente de honra ao Senhor, pelo privilégio de você poder fazer parte de tudo isso que está acontecendo. Agora no dia 31 nós vamos batizar mais 15 pessoas. E esse mérito não é meu, esse mérito é nosso. Esse mérito é de todos aqueles que de alguma maneira estão contribuindo para aquilo que Deus está fazendo. E você faz parte de tudo isso. Se você está nos visitando, eu quero dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. Nós somos uma família, eu quero que você se sinta em família. Se você não faz parte ainda de uma célula, nós temos células online para você participar. Basta mandar uma mensagem nesse número de WhatsApp, 988356344, o código é 31. Olha, eu quero fazer parte de uma célula online e nós vamos adicionar você e você vai se sentir em casa, se sentir em família. Isso é igreja, é a gente estar junto, caminhando junto. Queria pedir que você também se inscrevesse aqui no nosso canal. Lembrando, nós temos 2 novos canais, um de podcast e um para crianças. Um se chama Catedral Cast, o outro se chama Turma do Pibinho. Se você olhar aqui no nosso canal, você vai ver que a PIBBH está seguindo esses outros 2 canais. Eu queria te convidar também a se inscrever para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo e serem cada vez mais inspirados por Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Duda e esse é o PIB News dessa semana. Uau, que culto maravilhoso, não é mesmo? E a venda do nosso devocional continua. Se você ainda não adquiriu o seu, não perca essa oportunidade. Temos um valor especial na compra acima de 3 unidades. Então aproveite para presentear e abençoar alguém neste fim de ano. Para comprar é muito fácil, basta acessar o link que está na descrição. Estamos fazendo o recadastro dos membros da PIBBH para atualizar as nossas informações. Acesse o link que está na descrição e colabore conosco.
No próximo domingo nós teremos a nossa cantata de Natal, que acontecerá especificamente às 18 horas. Se você é de Belo Horizonte ou região, venha celebrar conosco. No dia 31, teremos a virada do ano e batismos aqui na PIB BH. Isso mesmo, se organize para participar conosco e começar 2022 adorando ao nosso Deus, no melhor lugar que poderíamos estar. Se você deseja se batizar nessa data especial, entre em contato conosco através do link disponível na descrição desse vídeo. E esse foi o PIB News dessa semana. Se você que nos assiste deseja receber uma oração, acesse o link que está disponível na descrição desse vídeo e faça o seu pedido. Até mais!